Então, vamos hoje falar da nossa paraxá Balak. Balak é uma paraxá que ela é tão importante, e a gente vai entender hoje por quê. Os nossos sábios quiseram, num certo momento, fixar que essa paraxá fosse lida todos os dias na reza da manhã, que a gente lesse a paraxá inteira Balak todos os dias de manhã na reza de Shacharit, na reza da manhã. Depois eles entenderam que ia ser provavelmente uma mitzvah, que ia ser muito difícil para as pessoas manterem, e acabaram cancelando essa ideia de agregar essa paraxá à nossa reza de Shacharit. Ia ser realmente, ia alongar demais a reza de Shacharit, mas só para dar um pouquinho, entender que o quanto essa paraxá ela é uma paraxá importante. Aqui estão me perguntando sobre a mula, sobre o anjo. A gente vai chegar, Bezrat Hashem, falar um pouquinho do Bilam e entender aqui a importância dessa paraxá na nossa vida, Bezrat Hashem. Primeira coisa que a gente sempre gosta de conectar uma paraxá com a outra. A gente comentou isso na semana passada. Normalmente, a paraxá Hukat e a paraxá Balak, elas são lidas juntas. Elas têm uma conexão muito forte, mas, em especial, o finalzinho da paraxá Hukat está muito conectado com o começo da paraxá da semana, da paraxá Balak. Esse ano, a gente lê as duas paraxiot separadas, mas elas têm uma conexão. No finalzinho da paraxá da semana passada, da paraxá Hukat, a gente viu sobre a conquista a Israel. O povo judeu lutou contra Sihon e contra Og. Eram dois reis, o Sihon, o rei dos Emorim, o rei da cidade de Hesbon, e o Og, Melech Bashan, Melech HaBashan. Então, são duas regiões que ficavam fora da terra de Israel e que acabaram depois. Reuven e Gad, duas tribos, pediram para ficar fora da terra de Israel e acabaram ficando justamente nessa região que ficava fora da terra de Israel, as terras de Sihon e as terras de Og Melech HaBashan. O Sihon, ele tem, no finalzinho da paraxá passada, tem como se fosse um cântico que os moshlim fizeram, os moshlimos, que fazem machalim, aqueles que fazem cânticos. Eles fizeram um cântico de agradecimento pela conquista da cidade de Hesbon. Olha que incrível! A cidade de Hesbon, na verdade, originalmente, ela pertencia ao povo de Moab, justamente o povo que Balak era o rei de Moab. Então, essa cidade de Hesbon era uma cidade fortificada, era uma cidade central, muito importante para Moab. E o rei Sihon, por muitos e muitos anos, ele tentou conquistar, ele tentou invadir essa cidade de Hesbon, e ele não conseguia de jeito nenhum conquistar. Ela era tão forte, essa cidade, que o Sihon fez várias investidas e não conseguiu vencer essa cidade de Hesbon. Até que ele teve uma grande ideia. Ele ficou sabendo de um grande profeta que a sua profissão é amaldiçoar pessoas, e esse profeta, ele chamado Bilam, já estamos vendo aqui a conexão com a paraxá da nossa semana, e o Bilam deu uma maldição para Moab, e finalmente, depois da maldição de Bilam, o Sihon conseguiu conquistar a cidade de Hesbon. Assim, a gente terminou a paraxá da semana passada. E nessa semana, a gente vai começar de novo com o rei Balak, o rei de Moab. Ele vê que o povo judeu está chegando de uma maneira destruidora, um trator passando por cima de todos os povos que viviam lá na região. Ele escutou o que aconteceu com o Sihon e com o Og, que eram dois reis muito grandes, que eram muito fortes na guerra, e mesmo esses reis muito fortes não conseguiram lutar contra o povo judeu. Então, o Balak, ele pensou o seguinte: a guerra militar
já se mostrou completamente ineficiente contra o povo judeu. Isso não aconteceu só na época do deserto. Se a gente pegar todas as últimas guerras de Israel, é uma regra, existe uma regra em todo mundo, em qualquer centro militar do mundo, que não se estuda militarmente as guerras de Israel, porque não tem explicação militar das guerras de Israel. A única palavra que define as guerras de Israel é a palavra milagre. E, obviamente, numa academia militar, não vai ser muito bonito eles darem uma aula sobre milagres. Então, as guerras de Israel normalmente não são estudadas, porque não tem muito o que aprender sobre táticas de guerra quando você lida com milagres acontecendo o tempo todo. E assim foram em todas as últimas guerras de Israel, milagres em cima de milagres. Baruch Hashem. Então, o Balac entendeu que não adianta. Esse povo é um povo muito forte, esse povo que saiu do Egito e todos os milagres que aconteceram, não adianta nada eu tentar atacar o povo judeu, eu vou tentar vencer eles de uma outra maneira. Então, a gente vai ter aqui a primeira guerra da história, sem espadas, sem tiros, sem violência. Vai ser uma nova guerra. O Balac vai tentar fazer agora uma guerra espiritual. Então, ele está apavorado com a aproximação do povo judeu. Ele acha, a verdade, que ele não está em rota de colisão do povo judeu. O povo judeu não teria mexido com Moab, não era interesse nenhum do povo judeu de conquistar aquela terra, mas o Balac ele teve medo e ele contrata o Bilam a preço de ouro para amaldiçoar o povo judeu. Em vez de ele pedir para o Bilam abençoar o seu povo, se é um grande profeta, se é alguém que tem um grande contato com Deus, pede para abençoar o seu povo, não para amaldiçoar o outro. Daqui a gente já aprende a primeira grande lição da nossa paraxá. É mais fácil derrubar o outro do que você crescer e se destacar. É mais fácil você crescer com a queda, com a vergonha do teu companheiro, do que você crescer e se destacar através do teu esforço. Teve uma vez um rabino, ele estava andando com os dois filhos, tem o filho mais velho, que, de acordo com a idade, era um pouquinho mais alto, e o filho mais novo, que era um pouquinho mais baixo. E essa criança, o filho menor, ele era um pouco complexado, né? Que o irmão mais velho é mais alto que ele. O sonho da vida dele é ser mais alto que o irmão mais velho. Então, um dia, o pai está andando com os dois filhos na rua e o menino empurra o filho mais velho dentro de um buraco. Era um buraco baixinho, mas ele empurrou o irmão lá dentro e ele começou a comemorar que agora eu estou mais alto que meu irmão. E o pai deu uma bronca nele e falou: se você quer ser mais alto que teu irmão, você sobe numa cadeira, mas nunca joga ele dentro de um buraco. Então, o Balac, ele, ao invés de contratar o Bilam para abençoar o seu povo, para ele crescer, é mais fácil a gente derrubar os outros, é mais fácil, infelizmente, a gente jogar os outros para baixo e a pessoa se engrandecer às custas da vergonha do seu companheiro. Então, primeira lição aqui para a gente aprender o que não fazer. Aqui tem muitas lições do que não fazer na vida. Uma delas é nunca queira crescer através da vergonha, através da queda do seu companheiro. A gente não veio aqui no mundo para competir com ninguém. A gente veio no mundo para todo mundo se ajudar. A gente falou na paraxá dos anjos que quando o povo judeu ele viu os anjos no Har Sinai, na entrega da Torá, eles tiveram inveja da união que os anjos eles pedem permissão um para o outro, eles dão honra um para o outro, eles se ajudam para que todos eles possam cumprir o seu potencial, a sua missão. Assim tem que ser também o povo judeu, a gente tem que se ajudar e Bezrat Hashem, cada um ajudando o outro, cada um pensando o que eu posso fazer pelo outro. No final das contas, a gente vai acabar ganhando. Tem uma outra história muito bonita. Tinha um homem que era um grande plantador de milhos e toda vez ele ganhava o prêmio do melhor milho da região. Uau! O cara
todo ano fazia um concurso e ele ganhava o melhor milho. E aí perguntaram para ele, mas qual o segredo? Como o senhor ganha todo ano? Eu não sei como o senhor consegue, com tantos competidores, tantas fazendas em volta, também entrando no concurso, como que você faz para ganhar todo ano o melhor milho? Ele falou, é muito simples. Eu distribuo para todos os meus vizinhos as sementes do meu milho premiado. Falou, não estou entendendo. Você dá para os teus inimigos, para os teus concorrentes, o milho bom? O que isso te faz um campeão? Ele falou, não, você não está entendendo. Quando você tem uma plantação, uma parte do que cresce é o que você planta. Mas uma parte do que cresce é o que é trazido pelo vento dos campos vizinhos. Quanto melhor o milho dos meus vizinhos, também melhor vai ser o meu próprio milho. Quanto mais a gente ajudar todo mundo em volta, no final das contas, mesmo que seja por egoísmo, que a gente saiba que a gente também, no final das contas, vai sair ganhando com isso. Então, o Balak, ele já começou errado, já começou tudo errado, já começou querendo derrubar o povo judeu, ao invés de tentar fazer algum tratado de paz, tentar de uma maneira equilibrada, ele já quer derrubar, ele quer amaldiçoar um povo inteiro, homens, mulheres, crianças, idosos, ele quer exterminar o povo judeu e ele vai trazer o profeta Bilam, ele já sentiu na pele, a gente viu no final da paraxá passada, o Balak perdeu a cidade de Hesbon por causa de uma maldição do Bilam. Então, ele viu que a coisa funciona mesmo. Então, ele fala para o Bilam, ele manda, na verdade, pessoas, ele vai mandar alguns shlichim, alguns intermediários, para tentar trazer o Bilam, para o Bilam vir amaldiçoar o povo judeu. Toda vez que a gente fala esse nome Bilam, vem, pelo menos na minha cabeça, vem aquele famoso ensinamento do Pirkei Avot, da ética dos patriarcas. Pirkei Avot fala para a gente o seguinte, 3 características definem os alunos de Abraham Avinu e 3 características definem os alunos de Bilam Arashá, Bilam o perverso. Abraham Avinu, ele tem Ain Tová, ele tem um bom olho. O Abraham Avinu é uma pessoa muito humilde e Abraham Avinu é uma pessoa que se sacia com pouco. Tem várias demonstrações na Torá dessas 3 qualidades incríveis de Abraham Avinu. Quem tem as 3 qualidades ao contrário é um talmid de Bilam Arashá, é um aluno, é um seguidor do Bilam o perverso. Quais são as 3 características? Um Ain Ra, um olho ruim, uma pessoa ser insaciável, a pessoa ter desejos e a pessoa ser arrogante, a pessoa se achar melhor que os outros, são as 3 características contrárias de Abraham Avinu. Isso representa o Bilam Arashá. Vamos guardar essas 3 características, a gente vai ver o quanto isso é forte, o quanto isso vai aparecer aqui na nossa paraxá. Então, o orgulho, a honra do Bilam, a busca o tempo inteiro pela honra, os desejos dele insaciáveis, desejo por dinheiro, desejos por prazeres materiais e o olho ruim. Ele tem um olho ruim, o Bilam, e isso vai ser muito perceptível na nossa paraxá. A gente tem uma escolha na vida, e a escolha não é simplesmente eu falar da boca para fora, eu quero ser aluno de Abraham Avinu. Não é através da fala, é através das atitudes na vida que a gente vai demonstrar se eu sou um aluno de Abraham ou se Deus nos livre, eu sou um aluno de Bilam. Olha que incrível, o Balak, ele manda emissários, né? Ele manda mensageiros para trazer o Bilam. Então, eles contam, os mensageiros contam para o Bilam qual é o motivo que eles estão visitando lá o Bilam, o motivo da contratação. Olha, tem um povo que saiu do Egito e esse povo está cobrindo a terra, a gente está com muito medo, ele está acampado na frente do nosso povo e a gente está com muito medo, a gente quer te contratar para você poder amaldiçoar esse povo e quem sabe dessa maneira a gente vai conseguir vencer a guerra. O Bilam,
Ele tem uma atitude aqui um pouco estranha, né? Se a gente falou tão mal do Bilam, a gente esperaria que o Bilam ele vai imediatamente se levantar e falar, claro, vocês estão pagando bem, que mal tem, né? Por dinheiro, a gente topa qualquer negócio. Isso a gente esperaria do Bilam, mas não é isso que acontece. O Bilam fala, olha, eu preciso falar com Deus, não como Moshe Rabbeinu, que falava com Deus a hora que ele queria, mas ele só fala com Deus durante o sono. Ele fala, passem a noite aqui, durante a noite eu vou falar com Deus, se Deus deixar eu ir, eu vou com vocês, se Deus não deixar, infelizmente eu não posso fazer nada que Deus não permite. Então, daqui a gente vê um detalhe interessante. Bilam é alguém que pode falar com Deus. Bilam tem um dom de profecia. Ele é um grande profeta. Então, aqui não dá para entender como ele é classificado de uma maneira tão negativa pelo Pirkei Avot. Parece uma atitude linda. Olha, desculpa, eu não posso ir com vocês, eu tenho que me aconselhar com Deus antes de ir com vocês. Então, ele passa a noite, Deus aparece para ele no meio da noite e Deus pergunta, Bilam, quem são esses homens que vieram te buscar? Olha, são homens de Balac, do rei de Moab, e eles querem que eu vou lá amaldiçoar o povo judeu. Posso ir? Deus vira para ele e fala, não vai com eles. Não vai com eles. Está claro, não tem nenhuma dúvida, não deu para entender mais ou menos errado. Não vai com eles. Loteleh mahem. Não pode ir. Acorda o Bilam de manhã, fala, olha, desculpa, Deus falou que eu não posso ir com vocês, e a próxima cena do capítulo é o Bilam indo amaldiçoar o povo judeu. Então, pera, não estou entendendo mais nada. Se o Bilam não quer escutar Deus, então não pergunta para Deus. Mas a partir do momento que você perguntou, então escuta Deus. Então escolhe o que você quer na vida. Se você quer perguntar, então escuta. Se não quer perguntar, então não pergunta. O Bilam não faz nenhum dos dois. Ele pergunta para Deus, Deus dá uma mensagem para ele clara, não vai, e ele vai. Então, eu não estou entendendo a conduta de Bilam. Fala os nossos sábios que a resposta disso é o famoso conceito da dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? O ser humano, ele nunca quer assumir que ele está errado, ele nunca quer assumir que ele não é tão grande quanto ele achou que ele era. Então, a gente tem um mecanismo interno, isso é estudado pela psicologia, a gente tem um mecanismo interno que protege qualquer sentimento de falha, qualquer sentimento de baixa autoestima, tem um mecanismo interno para bloquear isso. A gente tem um bloqueio interno que a gente não consegue enxergar as coisas que vão contra o que a gente acredita. Então, o Bilam, ele se acha o centro do universo. Ele acha que ele é a pessoa mais importante do mundo, que o mundo não giraria se ele não tivesse aqui no mundo. Então, ele vai falar com Deus, ele tem certeza absoluta que Deus vai falar, claro, vai lá, você é o cara, vai lá e amaldiçoa esse povo. Mas Deus fala, não vai. Então, Bilam agora, ele entra numa contradição. Como que eu vou falar para os mensageiros do Balac que Deus falou não para mim? É uma vergonha. Então, ele tem um mecanismo, isso não é uma coisa racional. Isso acontece o tempo inteiro no nosso subconsciente, da gente bloquear as informações. Um exemplo, a pessoa junta dinheiro porque ele quer comprar o melhor carro, e o que acontece? Ele acha que o melhor carro é o Mercedes, ele vai lá e compra o Mercedes, ele vê uma propaganda, logo saindo da concessionária, que o melhor carro do ano é o BMW. Ele tem duas formas de reagir, ou ele assumir que ele comprou errado, ou ele pensar essa propaganda é enganosa. A dissonância cognitiva faz com que, imediatamente, eu pense que essa propaganda é enganosa. Nunca o nosso ego quer aceitar que a gente fez uma coisa errada. Então, o Bilam, olha que incrível, ele escuta a seguinte frase de Deus: não vai com eles.
O que o Bilam escutou? O com eles da frase. Ele não escutou a parte não vai. Ele escuta só o final da frase. O que o Bilam entendeu? Olha só, Deus perguntou para mim quem são essas pessoas. Deus não sabe quem são? Deus sabe tudo. Deus está preocupado com a minha honra. Imagina, o Bilam, o centro do mundo. Bilam, quem são essas pessoas? Esses schleppers aí, esses Zé Ninguém, que não valem nada, essa gente pequena, quem são eles que estão aí te procurando? Eu falei para ele que são os emissários do Balac, e o Deus virou para mim e falou, não vai com eles. Eles não estão no nível da tua honra. Você só pode ir se o Balac mandar pessoas mais importantes, se ele te oferecer mais dinheiro, não vai por esse valor com essas pessoas, não vai com eles. Assim, o Bilam escutou a frase de Deus. Olha que incrível o que é a dissonância cognitiva. O Balac, ele entende a mensagem, porque o Bilam avisa para o Balac, olha, avisa lá para o Balac que eu não posso ir com vocês. O Balac entendeu muito bem, ele sabe com quem ele está lidando, ele fala, olha, eu vou mandar, então, emissários mais importantes, eu vou oferecer mais dinheiro, e aí, com certeza, o Bilam vai vir, e, de acordo com a visão torta do Bilam, de acordo com essa visão de honra e orgulho do Bilam, agora sim, agora que ofereceram mais dinheiro, e agora que pessoas importantes vieram me convidar, agora sim, Deus, certeza, ele vai me permitir. Então, ele monta na mula dele, e está lá o Bilam caminhando com a sua mula, de repente aparece um anjo de Deus com uma espada na mão, mas o Bilam não vê. Não, peraí. O Bilam não é um profeta que consegue falar com Deus. Como pode ser que uma mula ela viu o anjo de Deus, mas o Bilam não viu o anjo de Deus? Então, a verdade é que mesmo o maior profeta, ele vai ver o que Deus quer que ele veja. Então, Deus simplesmente fechou os olhos do Bilam para ele não ver o anjo que está com a espada na mão. Tudo isso, fala o Ora Haim Akadosh, para derrubar o Bilam de cima do pedestal, de cima do nível que ele acha que ele tem, e para botar o Bilam de novo no lugar dele. Primeira vez aparece na frente da mula do Bilam, aparece o anjo com a espada desembainhada, e a mula desvia do caminho. O Bilam fica muito bravo com essa mula. Quem essa mula pensa que ela é para não me atender? E começa a bater na mula. Continua o caminho do Bilam, indo amaldiçoar o povo judeu, e agora ele está num lugar um pouco mais estreito, e novamente o anjo aparece com a espada desembainhada, e a mula vai desviar do anjo e começa a raspar o pé do Bilam na parede. O Bilam fica louco da vida, começa a bater na mula de novo. Quem essa mula pensa? Eu vou matar ela. O Bilam continua o caminho até que chega num lugar tão estreito do caminho que não dá para desviar. Nesse terceiro ponto, aparece de novo o anjo de Deus. A mula vê o anjo de Deus, mas o Bilam não enxerga. Então, a mula ela para. O Bilam começa a bater. A mula está com medo de ver aquele anjo com uma espada na mão. Ela não se mexe. O Bilam desce da mula com a espada e ele fala, eu vou te matar agora. Deus faz um grande milagre. A gente conhece aquele filme, Se Meu Fusca Falasse, e aqui é o filme Se Minha Mula Falasse. A mula do Bilam falou com ele. Deus fez um grande milagre e a mula do Bilam abriu a boca e falou, Bilam, você me conhece desde criancinha, Bilam. Eu sempre fiz toda a tua ordem. Você não está vendo o anjo que eu estou vendo aqui? E nesse momento, Deus abriu os olhos do Bilam e ele viu o anjo com a espada desembainhada. E aí sim ele ficou mal. Ele falou, eu não tinha visto esse anjo. Olha que incrível. Deus está mostrando, todos os emissários do Balac estão vendo essa cena ridícula do Bilam batendo numa mula, do Bilam ele pegando uma espada para matar a mula. Espera aí, você não é aquele Bilam que pode destruir um povo inteiro?
Você não consegue matar uma mula sem a tua espada? Peraí, que nível é esse Bilam aí? É um farsante, esse Bilam aí não é de nada. Então, ele está sendo ridicularizado na frente de todo mundo. Ele está falando com a boca dele. Olha, eu não vi o anjo até agora. Está todo mundo entendendo que a mula viu o anjo, mas que o grande Bilam, o grande profeta, não conseguiu ver o anjo de Deus. Então, tudo isso é aviso. Deus está dando chacoalhadas no Bilam. O tempo inteiro, Deus, quando a gente não está no caminho correto, Deus vai dando chacoalhada na gente, Deus vai tentando acordar a gente do nosso sono, mas a gente muitas vezes acaba se comportando como Bilam. A gente não acorda. O Bilam, a mula dele falou com ele. Imagina, Deus nos livre. A gente está indo fazer uma transgressão e no meio do caminho o nosso carro para e começa a falar com a gente que a gente não deve ir porque é uma transgressão. Alguém continuaria no caminho? Óbvio que não. O Bilam não acorda, dissonância cognitiva. Ele não consegue enxergar a verdade que está na cara dele. Por quê? Por causa da honra dele, por causa dos desejos dele, está valendo muito dinheiro que foi oferecido para ele. Olha que incrível como que funciona o nosso Yetzer Hara. Tem mais um ensinamento incrível sobre o nosso Yetzer Hara. Olha que coisa incrível que a gente pode aprender para a nossa vida. A primeira vez que o anjo apareceu, ele apareceu num lugar bem largo. Quer dizer, a mula pode desviar ainda para os dois lados. A segunda vez que o anjo apareceu, ele apareceu num lugar já estreito. Já não dá mais para mexer muito. Olha, dá para desviar, mas raspa o pé do Bilam na parede. A terceira vez que o anjo aparece, já está tão estreito que não tem mais como desviar. Assim trabalha o nosso Yetzer Hara, devagarzinho. Ele começa, a primeira vez que ele vem, ainda dá para ter jogo de cintura, tem que ter força, desvia dele, vence ele, porque você ainda tem movimentação. Se você cai na armadilha do Yetzer Hara, ele vem uma segunda vez agora já está mais estreito, agora já está mais difícil escapar das garras dele, mas ainda dá para escapar. Quando vem a terceira vez, aí a gente já está preso. É isso que os nossos sábios falam. A pessoa que repete uma transgressão por 3 vezes seguidas, para ele vira keter, como se fosse permitido. Assim o Yetzer Hara trabalha com pequenas vitórias. Ele ganha hoje aqui e amanhã lá. Se o Yetzer Hara aparecesse para a gente e falasse, vai fazer idolatria, de jeito nenhum, sai daqui, Yetzer Hara. Então, ele não é bobo. O Yetzer Hara, ele sabe trabalhar a longo prazo. O Yetzer Hara sabe ter pequenas vitórias. Ele é muito paciente, o Yetzer Hara. Ele te derruba aqui hoje e mais um pouquinho amanhã. Se a gente pegar qualquer grande transgressão que a pessoa faz na vida, Deus nos livre, se a gente pegar um ato de adultério que a pessoa comete, aonde começou o adultério? Numa conversa que não deveria ter começado, num contato que não deveria ter sido feito, e assim o Yetzer Hara vai envolvendo até a pessoa cometer uma transgressão. Se o Yetzer Hara viesse imediatamente e falasse, vai cometer adultério, a pessoa vai falar, Deus me livre, de jeito nenhum. Então o Yetzer Hara, ele é paciente, ele vai jogando a isca dele, ele vai puxando a gente, que nem, vamos, já que a gente está no burrinho, né? É que nem você colocar aquela cenourinha pendurada na frente do burrinho para fazer o burrinho andando sem ele perceber, ele está chegando cada vez mais perto de transgressões graves. Assim, o nosso Yetzer Hara, ele trabalha. Então, o Bilam, ele já teve uma primeira queda, ele já teve aqui, Deus já coloca ele no lugar dele, para ele entender que ele não manda nada, ele não decide nada. Deus vai mandando vários avisos para ele, mas ele continua com a cabeça fechada dele. Vamos guardar só essa ideia do Yetzer Hara, de como ele trabalha, isso vai voltar
no final da Parashá, numa grande tragédia que recaiu sobre o povo judeu. O Bilam, então, agora, ele quer amaldiçoar o povo judeu, ele pede para o Balac para ele fazer alguns korbanot para Deus, ele vai fazer umas oferendas para Deus e, com a força espiritual dessas oferendas, ele vai tentar amaldiçoar o povo judeu. Então, ele tenta olhar para o povo judeu e proferir uma maldição, mas Deus faz um grande milagre e as palavras de maldição se transformam em palavras de brachá. Ele acaba abençoando o povo judeu. Então, ao invés, não só que ele não conseguiu amaldiçoar, saem brachot da boca do Bilam. Então, o Balac ele fica bravo, o Bilam fala, vamos para outro lugar, eu quero ver o povo judeu de uma outra posição, e ele pede de novo para o Balac fazer mais korbanot, e eles fazem korbanot, e ele tenta uma segunda vez, ele tenta amaldiçoar o povo judeu, e pela segunda vez saem palavras de brachá da boca do Bilam. De novo, o Balac ele fica muito bravo, chega uma terceira tentativa, vamos para um terceiro lugar, tentar olhar para o povo judeu, e, quem sabe, dessa vez, de novo, faz mais korbanot para Hashem, e, quem sabe, eu vou conseguir amaldiçoar esse povo, e, pela terceira vez, ele tenta amaldiçoar, ele sobe no alto de uma montanha, ele olha para o acampamento do povo judeu, e, ao invés de saírem klalot, pela terceira vez, saem brachot da boca do Bilam. Qual é a terceira brachá que saiu da boca do Bilam? Matovo aleha Yaakov, mishkenotecha Israel. Como são bonitas as suas tendas, Yaakov, e os teus santuários, Israel. Vamos entender já, a gente já volta aqui nessa terceira brachá, que talvez a brachá mais impressionante que o Bilam ele deu para o povo judeu. Vamos entender o que a gente pode trazer para a nossa vida dessa brachá que saiu da boca do Bilam. Mas uma grande pergunta é, por que o Bilam ele quer tanto olhar para o povo judeu antes de fazer a maldição? Então, a verdade é que a força do Bilam ele tem um potencial muito grande, ele tem o mesmo potencial de Moshe Rabbeinu. Por que Deus deu tanta força para o Bilam? Então, Deus ele sabe que no final dos tempos, todos os povos do mundo vão falar, Deus, olha, isso foi injusto. O povo judeu tinha a Torá, o povo judeu tinha Moshe Rabbeinu, e a gente não tinha nada disso. Sabe por que a gente não andou no teu caminho, Deus? Porque a gente não tinha oportunidade. Então, o que Deus fez? Ofereceu a Torá para todos os povos do mundo, todo mundo perguntou o que está escrito e não aceitou a Torá. Primeiro ponto, todos os povos do mundo rejeitaram a Torá. Segundo ponto, Deus deu para as nações do mundo um profeta no nível de Moshe Rabbeinu. Bilam, ele tinha um nível de profecia muito grande, mas os povos do mundo preferiram perverter o profeta deles, usar a força do profeta deles para ganhar dinheiro, para ganhar guerras, para vencer disputas. É para isso que eles usavam a força do profeta deles. Eles perverteram completamente o grande profeta que foi mandado para eles, e isso virou Bilam, alguém que é guiado pelos desejos, alguém que é guiado pela honra, e as nações do mundo que transformaram Bilam numa pessoa tão baixa. Uma outra diferença também, Moshe Rabbeinu, ele não nasceu Moshe Rabbeinu, ele lutou para chegar onde ele chegou, ele foi vencendo o seu Yetzer Hará. Não é que ele já nasceu com todas as suas midot, seus traços de caráter completamente trabalhados, uma pessoa perfeita. Esse é o nosso Yetzer Hará, de achar que tiveram no mundo pessoas que estão pré-determinadas, predestinadas. Moshe é um predestinado, ele só foi grande porque Deus já fez ele grande. Não é verdade. Óbvio que ele já tem um papel, mas ele conquistou esse papel através do esforço dele, através de investir em se transformar numa pessoa melhor. E quem acha que o teste de Moshe foi um teste fácil,
Vamos lembrar que ele foi criado no Egito, no palácio do faraó, cercado por todos os luxos, cercado por idolatrias, cercado por luxúrias, por todo tipo de Yetzer Hará, e mesmo assim ele conseguiu se trabalhar para se transformar em Moshe Rabbeinu. Então, Moshe, o nível dele não foi um nível que foi dado de presente, foi um nível que ele conquistou, foi um nível que ele chegou lá com o trabalho dele, por isso ele conseguiu se manter lá em cima. O Bilam, ele não trabalhou para chegar no nível dele, ele recebeu isso pronto de Deus, ele não conseguiu se segurar lá em cima. Isso é uma explicação semelhante a um dos maiores erros da história do povo judeu, que foi o bezerro de ouro. Como pode ser que um povo que acabou de receber a Torá no Monte Sinai, 40 dias depois, eles fazem um bezerro de ouro? E uma das respostas que trazem é que o nível espiritual do povo judeu era um nível artificial. Não é que eles trabalharam para chegar naquele nível. Deus deu de presente para eles, naqueles 50 dias que eles saíram do Egito, para poder chegar no nível de receber a Torá, mas não foi um crescimento natural, foi um crescimento artificial. E quando a pessoa cresce rápido demais, ela cai rápido demais, na mesma velocidade que ela cresceu, assim é a queda dela. Daqui, outra lição importante: crescimento espiritual verdadeiro, ele é passo a passo. A cada dia eu me transformar numa pessoa melhor, a cada dia eu começar a me conectar um pouquinho mais com Torá e Mitzvot. Conheço muitas pessoas, eu trabalho há muitos anos com jovens que estão muito afastados da Torá, para tentar aproximar eles um pouquinho, passar para os jovens valores morais. Conheci muitos casos de jovens que, de repente, eles querem largar tudo, eles querem comer kasher, e eles querem vestir roupas com tzniut, e querem mudar a vida do avesso de uma semana para outra. Com a velocidade que eles mudam, é a velocidade que eles caem e abandonam tudo depois de pouquíssimo tempo. Não existe crescimento sem esforço, não existe crescimento sem passo a passo. É isso que Deus quer da gente, que o nosso nível, a gente tem que chegar, mas a gente tem que conquistar. Cada passo que eu vou dar, mesmo que seja um passo lento, mas eu vou conquistar esse passo e nunca mais eu vou voltar atrás do nível que eu consegui conquistar. Então, vamos ver aqui um ponto. Por que o Bilam ele olha para o povo judeu antes de dar maldição? Um dos níveis espirituais do Bilam, isso era algo muito grande. Deus construiu o mundo baseado em din, justiça. Só que Deus começou a perceber que se ele vai julgar o mundo com justiça estrita, o mundo não vai durar 5 minutos. Se cada vez que a gente faz uma transgressão caísse um raio na nossa cabeça, não ia sobrar ninguém para contar a história. Então, Deus ele percebeu que o mundo não pode se sustentar só com a justiça estrita, então ele começou a conduzir o mundo através da misericórdia e não da justiça. Só um detalhe, já comentamos bastante isso nas aulas: misericórdia não significa piedade, não significa que Deus não é justo e que Deus varre as coisas para baixo do tapete e ele não enxerga os nossos erros. Já cansei de ver gente falando para mim: Arav, não tem problema, eu fiz uma transgressão, mas Deus é bonzinho, Deus perdoa tudo, Deus é amor, Deus é paz, então não preciso me preocupar com os meus erros. Isso é mentira, isso não é judaísmo. O judaísmo ensina tudo que a gente faz na vida vai ter din vecheshbon, a gente vai ter que prestar contas por tudo que a gente faz na vida. A única diferença entre din e rachamim é que a misericórdia de Deus permite que o pagamento não seja imediato. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez uma coisa mais palpável. Uma pessoa tem uma dívida de 100 mil reais. Din é que essa dívida é cobrada agora. Mas eu não tenho 100 mil reais, de onde eu vou tirar 100 mil reais para pagar a dívida? Din, você está devendo
paga agora, vende tua casa, vende teu carro, se vira, problema seu. Isso é din. Rahamim, a dívida continua lá, a dívida continua de 100 mil reais, mas vamos fazer uma coisa, não precisa pagar hoje. Eu vou parcelar para você, você pode pagar, olha, pode começar a pagar, na verdade, daqui a 6 meses, e eu vou parcelar para você. Em vez de pagar de uma vez só, pode pagar em 100 parcelas. Como uma compra de um apartamento vai pagar em 20 anos o apartamento. Uau! Olha que Rahamim, a dívida ela vai ser a mesma, ela tem que ser paga, mas ela vai ser paga de uma outra maneira. Deus dá a possibilidade para a gente fazer tchuvá, para a gente tentar apagar essa dívida sem ter que receber o castigo. Tem muitas maneiras da misericórdia ajudar a gente a pagar as dívidas, mas misericórdia não quer dizer, óbvio que Deus ele é bom, ele é paz, ele é amor, ele é tudo isso, mas nossos erros a gente tem que prestar conta por cada ato que a gente faz na vida. Então Deus ele entendeu que não dá para manter o mundo se ele for cobrar as pessoas através de din, através de justiça estrita. Então ele colocou principalmente esse lado de misericórdia sobre o mundo. Mas tem um instante, um instante muito curto, todos os dias, que Deus ele julga o mundo. É um instante muito rápido que Deus julga o mundo de maneira estrita. Essa é a força do Bilam. Ele sabe qual é o momento do dia que Deus julga com justiça estrita. Então, quando ele quer amaldiçoar uma pessoa, o que ele fazia? Ele prestava atenção nessa pessoa ou nesse povo, ele percebia os erros, os defeitos, as transgressões que essa pessoa fazia, e ele mencionava para Deus como um acusador que está no julgamento, acusando a pessoa, ele acusava esse indivíduo ou esse povo inteiro perante Deus, no momento de justiça estrita, e aí sim o castigo vinha imediatamente para aquela pessoa e para aquele povo. Em outras palavras, qual é a profissão de Bilam? Ele é um lachonarento profissional. A gente foge do lachonará, de falar mal dos outros. O Bilam, ele é um lachonarento profissional. Ele se especializou em procurar o que cada pessoa tem de pior. Ain Ra'á, ele tem um olho ruim. É o contrário de Abraham. Abraham, ele vai brigar com Deus para salvar a cidade de Sodom. Sodom é a cidade dos piores perversos do mundo. Deus talvez tem 50 tzadikim. Deus talvez tem 30, tem 20, tem 10 tzadikim. Procura o bom nos outros. Isso é Abraham Avinu. Bilam, ele é especialista em procurar o que os outros têm de pior. Ele procura os defeitos, ele procura os erros, ele está sempre focando o lado negativo da história. A grande pergunta, isso é um questionamento que todos os dias a gente tem que se questionar. Eu sou um talmid, eu sou um aluno de Abraham Avinu, eu procuro o bom nas pessoas, eu procuro as qualidades das pessoas, ou Deus nos livre, eu sou um aluno de Bilam o perverso, porque eu só procuro os defeitos e os erros das outras pessoas. É um questionamento que a gente tem que fazer e Bezrat Hashem sempre está tentando crescer no lado de ser uma pessoa que sabe olhar o lado positivo da vida e o lado positivo de cada ser humano. Então, o Bilam, ele chega lá em cima da montanha, ele vai tentar, pela terceira vez, dar uma maldição para o povo judeu. O que ele procurou ver? Ele queria ver o que acontece, por exemplo, para quem mora em Genópolis, vai entender o que eu estou falando. Você abre a cortina da tua sala e você dá de cara com a casa do vizinho. Então, a gente tem, infelizmente, um péssimo costume de ficar medindo a vida dos outros. Ai, olha que preguiçoso, 10 horas da manhã, ainda está com a veneziana fechada, preguiçoso, dorme até às 10 da manhã. Uau, são meia-noite, ela está com a luz acesa. Olha como eles dormem tarde. O povo fica, ao invés de cuidar da sua própria vida, fica cuidando da vida dos outros.
É isso que o Bilam queria ver lá de cima, que o povo judeu também tem esse lado de um ficar olhando para o outro e um ficar medindo o outro. Mas, de repente, o Bilam, o que ele percebeu? Matovo alecha Yaakov. Como são lindas as suas tendas, Yaakov. Yaakov é o povo judeu. Olha que incrível, o Bilam percebeu lá de cima que a entrada de cada tenda nunca coincide com a entrada da tenda do seu vizinho, para que um não fique olhando para a vida do outro. Isso também é tzniut, isso também é recato. Recato não é só nas roupas que a gente usa. Recato é no comportamento. Quando eu não fico olhando para a vida dos outros, eu olho para a minha própria vida, para a minha própria família, e não fico olhando para o comportamento e para a vida das outras pessoas. Matovo alecha Yaakov. Esse é o entendimento mais simples das palavras do Bilam. Mas olha que lição maravilhosa que a gente pode aprender também dessas palavras. Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israel. Está sendo usado aqui dois nomes para o povo judeu, o nome Yaakov e o nome Israel. Na verdade, são os dois nomes de Yaakov Avino, mas o povo judeu, algumas vezes, também é chamado, aqui alguém está me lembrando, que realmente a Tfilá, que a gente faz todo dia, quando a gente entra na nossa sinagoga, é o nosso oel, é a nossa tenda de Torá, é a nossa sinagoga. Matovo alecha Yaakov, como são bonitas as suas casas de estudo, Yaakov. Então, todo dia de manhã, quando a gente vai entrar na sinagoga, a gente fala essa frase do Bilam, Matovo alecha Yaakov. Mas, olha só, os dois nomes do Yaakov representam dois níveis do povo judeu. Yaakov representa os judeus num nível mais baixo, quer dizer, pessoas espiritualmente mais simples, e Israel representa os judeus que estão num nível mais alto, pessoas espiritualmente mais elevadas. O que o Bilam percebeu? Matovo ou alecha Yaakov. Yaakov representa os judeus num nível mais baixo. Mesmo as pessoas mais baixas do povo judeu, eles vivem o Olam Hazé, esse mundo, como um oel, como uma tenda. Da mesma forma que a tenda é uma moradia provisória, assim também o povo judeu vive aqui nesse mundo como um mundo passageiro. A gente não coloca todas as nossas forças no mundo material. É verdade, tem que dedicar, tem que ter horas no dia para a gente trabalhar, a gente tem que ter uma casa, tem que ter um carro, mas eu uso o meu dinheiro também para dar tzedakah, eu uso o meu dinheiro para ajudar outras pessoas, para ajudar instituições de Torá, eu uso o meu tempo para trabalhar, mas eu uso o meu tempo também para me dedicar, para fixar tempos de Torá no meu dia. Olha só como vive o povo judeu, como uma tenda. Eu não invisto todo o meu dinheiro e meu tempo só no mundo material. Eu vivo com a certeza que esse mundo é um mundo passageiro. Mas tem um nível ainda mais alto, o nível de Israel. Mishkenotecha Israel. As pessoas num nível mais alto conseguem fazer até mais do que isso. Eles vivem o mundo material, transformando o material em espiritual. Tudo aqui vira uma fonte de espiritualidade. Eu tenho um mundo material, eu tenho uma mesa de Shabbat com fartura, eu vou, Baruch Hashem, construir um Beit HaKnesset bonito, mas tudo isso é pegar o material e transformar o material em espiritual. Eu vou comprar uma roupa bonita para honrar o Shabbat e os Hagim, eu vou usar o mundo material para me conectar cada vez mais com Deus, eu vou usar meu dinheiro para ter um etrogo bonito em Sukkot, eu vou usar o meu dinheiro para ter um tefilim, o mais bonito que eu puder comprar. Mishkenotecha Israel. Tem pessoas do povo que vivem uma vida de Mishkan, uma vida de santuário. Eles transformam esse mundo material numa fonte de espiritualidade. É isso que Bezrat Hashem a gente deve viver na nossa vida. Bilam tentou 3 vezes, fracassou, porque o guardião de Israel, ele não dorme, ele não cochila,
o tempo inteiro, Hinelo Yanum Veloishan Shomer Israel. O guardião de Israel não dorme. Hashem está protegendo o povo judeu o tempo inteiro. Olha que incrível. Isso merecia, toda essa paraxá merecia ser mencionada todo dia no Shacharit, porque olha que incrível o nível de proteção de Deus, o nível de amor que Deus sente pelo povo judeu, as brachot do Bilam, que acabaram saindo da boca dele, exaltando o lado espiritual do povo judeu. Mas, infelizmente, depois que o Bilam 3 vezes tentou amaldiçoar o povo judeu, ele não desiste. Assim funciona o nosso Yetzer Hará. Mesmo que você vença 1000 vezes o Yetzer Hará, ele não vai desistir. Aprende com o Yetzer Hará a não desistir. Aprende a sempre tentar de novo até conseguir chegar lá em cima. Então, o Bilam não desiste, ele chama o Balak e ele fala, olha, então vou te dar outro conselho. Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, ele odeia imoralidade. Se você quer destruir o povo judeu, faz eles caírem na transgressão de imoralidades. O que o povo de Moab fez junto com o povo de Midian? Midian não tem nada a ver com a história. Midian, até agora, não apareceu na história. A verdade é que Moab e Midian são arqui-inimigos, eles se matavam o tempo inteiro. Mas para destruir o povo judeu, eles ficam amigos. Olha que incrível como a história se repete. Irã e Iraque se mataram anos e anos, um jogando arma química nos outros, uma guerra terrível, mas contra Israel, eles fazem as pazes e atacam juntos Israel. Assim é Moab e Midian, eles juntam forças, vamos derrubar o povo judeu. Como eles vão derrubar o povo judeu? Eles tiveram um plano incrível, eles montaram no meio do deserto um shopping center para vender tecidos finos. Mas o que eles fizeram? Olha que ideia, do lado de fora do shopping, tinha como se fossem uns camelôs, eram mulheres muito feias, com mercadorias ruins e caras. Então o povo judeu passou e falou, olha só, o shopping center, vamos dar uma olhada aqui. Começam olhando aquelas mercadorias do lado de fora, com as mulheres feias, de repente eles entram, o que tem dentro do shopping? Mercadorias maravilhosas e meninas lindas lá dentro. O que acontece? Eles estão vendo mercadorias boas, baratas, com meninas bonitas, as meninas convidam, entra aqui na minha loja, senta aqui, vamos tomar um vinho juntos. E eles entravam, e eles sentavam, e eles começavam a beber vinho, e eles terminavam fazendo imoralidades e acabaram se curvando para deuses de idolatria. Olha que coisa incrível como funciona o Yetzer Hará. A gente falou, a primeira vez ainda dá para desviar, a segunda vez é ficando apertado, a terceira vez praticamente não tem mais como escapar. O povo judeu não tinha nada que ter entrado para comprar tecidos, eles têm tudo o que eles precisam no deserto, mas vem o Yetzer Hará e fala, o que te custa? Não tem proibição nenhuma da Torá, vai dar uma olhada nas roupas lá no shopping center. Eles vão olhar a roupa no shopping center. De repente, eles veem que tem meninas bonitas lá dentro. Qual o problema? Vocês não estão fazendo transgressão nenhuma, só dá uma olhada lá dentro. Não tem problema nenhum. Eles dão um segundo passo. As meninas convidam para entrar na loja. Não tem problema, só vai entrar na loja e sair. Eles entram na loja, assim eles vão caindo cada vez mais na armadilha do Yetzer Hará, até que eles caem em imoralidade e idolatria. Assim começam todas as averot, com uma coisa pequena. Não abre nenhuma brecha para o Satã. Muitas vezes tem alunos que falam para mim e falam, Rav, esses judeus religiosos aí, vocês são muito extremistas. É verdade, tem hora na vida com, por exemplo, imoralidade, a gente tem que ser extremista. A gente tem que ser extremista no cuidado que a gente tem que ter. Um homem casado, o cuidar, mas eu só estou olhando para outras mulheres. Toda transgressão começa na primeira olhada, na primeira conversada, na primeira troca de mensagens.
assim vão começar grandes transgressões. A gente tem que ser, muitas vezes na vida, extremista. A gente tem que ter extremo cuidado com o nosso Yetzer Hará, porque tudo que ele pede é 1 milímetro da porta aberta, porque a hora que ele abriu 1 milímetro da porta, aos pouquinhos, sem a gente perceber, o Yetzer Hará, ele vai entrando e ele vai virando o dono da casa. Então, o povo judeu fez essas duas transgressões terríveis e, infelizmente, morreram 24 mil pessoas do povo judeu numa praga. Deus realmente odeia imoralidade, Deus odeia idolatria. Então, o castigo foi imediato, 24 mil pessoas morreram por causa desse plano de Moab e de Midian. O ódio de Midian, um ódio gratuito, é tão grande que eles usaram suas próprias filhas como iscas para o povo judeu. Quer dizer, eles colocaram as filhas, que eram muito bonitas, para servirem de isca, quer dizer, prostituíram as próprias filhas pelo ódio que eles sentiam do povo judeu, um ódio gratuito. Então, a gente vai ver, Bezrat Hashem, qual vai ser o castigo de Midian por esse ódio gratuito que eles sentem pelo povo judeu. Então, a lição que fica, toma cuidado com o Yetzer Hará, não dá para o Yetzer Hará 1 milímetro, porque tudo que ele quer, ele é paciente, ele vai levando a gente mais um passo, até derrubar a gente em transgressões graves. Ao contrário, se a gente fechar a porta, se a gente viver conectado com Torá e Mitzvot, a gente vai estar sempre crescendo. Aprende com Yetzer Hará. Bilam não desistiu. A gente também, para se conectar, a gente tenta, a gente acha que não vai dar, não desiste. Passo a passo, vai crescendo, vai ganhando níveis, e dessa maneira, Bezrat Hashem, em algum momento, a gente vai vencer o nosso Yetzer Hará. Shabbat Shalom.